Hoje vamos falar sobre uma das histórias mais chocantes e emocionantes do Brasil, que aconteceu na cidade de Barbacena, em Minas Gerais. Prepare-se para conhecer a história triste e ao mesmo tempo inspiradora de um lugar que ficou conhecido como a Cidade dos Loucos. Esta é uma história que vai mexer com você e, ao final, espero que possamos todos refletir sobre a importância de tratar todos com dignidade e respeito. Barbacena, uma pacata cidade mineira, guarda um passado sombrio e doloroso. A história começa no início do século XX, quando o Hospital Colônia foi fundado. Inicialmente, era um sanatório para ricos, com todas as comodidades possíveis, incluindo telefone e talheres de prata. Mas em 1903, o hospital se transformou no primeiro manicômio de Minas Gerais, centralizando o atendimento psiquiátrico em um estado do tamanho da Espanha. Com o tempo, o hospital se tornou uma referência nacional no tratamento de transtornos psiquiátricos, atraindo pacientes de todo o Brasil. Era o início de uma era que prometia cuidar daqueles considerados loucos, mas o que aconteceu em Barbacena foi muito além do que qualquer um poderia imaginar. Esta é uma história de horror, sofrimento, mas também de resistência e transformação. Logo que se tornou um centro de tratamento para loucos, o hospital foi amplamente procurado. Ele tinha capacidade para 200 leitos, mas chegou a abrigar mais de 5.000 pacientes. A superlotação levou a condições moderadas. Muitos internos morriam de frio, fome ou por falta de recursos básicos. Mas o hospital continuou a ser procurado por aqueles que queriam abandonar seus renegados. Era um depósito de seres humanos indesejáveis, uma verdadeira prisão disfarçada de hospital. As famílias, muitas vezes sem saber como lidar com seus pais, viam no Hospital Colônia uma solução para seus problemas. O hospital, por sua vez, aceitava todos, sem distinção, sem critérios. A cidade de Barbacena, que abriga hospitais psiquiátricos e de cultivo de rosas, tornou-se conhecida como a Cidade dos Loucos. O impacto na comunidade local foi profundo e as consequências para os pacientes devastadoras. A maioria dos internos, surpreendentemente, eram pessoas sãs. Homens e mulheres eram enviados para Barbacena por serem alcoólatras, homossexuais, mães solteiras, epiléticos ou simplesmente por serem considerados incômodos pela sociedade. Qualquer um podia acabar ali, bastava ser considerado uma escória social. Cerca de 60.000 pessoas morreram no hospital ao longo de 9 décadas. Esses pacientes eram tratados de forma desumana, como se fossem menos do que humanos. Eram despidos de sua dignidade, forçados a viver em condições que hoje compararíamos a campos de concentração. Não eram apenas doentes mentais, eram pessoas que, por um motivo ou outro, foram descartadas pela sociedade. As condições de vida no hospital eram desumanas. Os pacientes viviam nus, passavam fome e frio, e eram obrigados a trabalhar como forma de terapia. Eles dormiam amontoados no chão e muitos morriam sufocados ou de doenças evitáveis. O tratamento era rudimentar, comprimidos, eletrochoques e até lobotomias. O hospital tinha até um cemitério, onde muitos corpos eram enterrados em valas comuns. Os cadáveres de mais de 1.800 pacientes foram vendidos para universidades até os anos 70. O resto era levado em um carrinho até o cemitério para ser jogado em valas comuns. O cemitério ainda está lá, fechado, mas uma placa promete um dia transformá-lo em um memorial que combinará rosas e loucura. Os internos eram alimentados com purês putrefatos porque baniram os talheres em nome da segurança, de modo que depois de décadas sem mastigar, muitos perderam os dentes. A crueldade era cotidiana, institucionalizada, e parecia não haver escapatória para aqueles que eram internados ali. Vamos usar nomes fictícios para não identificar os pacientes. Vamos chamar de Maria, Simone e Antônio.
São alguns dos sobreviventes que contam suas histórias. Eles cresceram no hospital e lembram dos maus tratos e do sofrimento. Maria fala das celas infestadas de ratos e das injeções dolorosas. A gente sofria muito. Os pacientes ficavam nas celas, que tinham até rato. Tinha aquelas injeções grossas e a gente ficava impregnado, sob efeito de drogas. A gente não saía, ficava só lá no pátio. Tinha também os choques, relembra Maria. Antônio relembra ter ficado preso atrás das grades. E Simone mostra a cicatriz de uma mordida de outra interna. Cheguei a ficar preso atrás das grades dentro do hospício, conta Antônio. Simone, por sua vez, se lembra de uma interna que mordia os outros pacientes e mostra uma cicatriz no braço direito. Essas são apenas algumas das histórias de horror vividas por aqueles que passaram por Barbacena. A história de Barbacena começou a mudar na década de 90 com a reforma psiquiátrica brasileira. O tratamento desumano deu lugar a técnicas mais modernas e humanizadas. As enfermarias foram transformadas em casas e os pacientes ganharam o direito de circular pela cidade. Hoje, muitos ex-pacientes vivem em residências terapêuticas e recebem cuidados dignos. Em 1994, havia 600 pacientes internados no hospital. Hoje são apenas 215. Muitos foram transferidos para as residências terapêuticas, casas comuns no meio da cidade, onde vivem sob os cuidados do Estado. O Museu da Loucura, instalado em um dos antigos pavilhões do hospital, serve como um memorial para que essa história nunca seja esquecida. Ele é um percurso pelas atrocidades sofridas por milhares de pacientes, algumas em consonância com práticas internacionais. Na década de 90, o Hospício de Barbacena começou a se adequar às novas regras da reforma psiquiátrica brasileira. Tratamentos antigos, como o eletrochoque e o isolamento, deram lugar a técnicas mais modernas e humanizadas. Os internos ganharam o direito de circular pela cidade e as enfermarias foram transformadas em casas. Aos poucos, os pacientes começaram a ser vistos como seres humanos com direitos e dignidade. A transformação mais notável é vista nas residências terapêuticas, onde antigos pacientes como Antônio, Simone e Maria começaram a viver com mais liberdade e dignidade. O Museu da Loucura é uma das iniciativas mais importantes para preservar a memória do que aconteceu em Barbacena. Inaugurado em um dos pavilhões do antigo Hospital Colônia, ele serve como um memorial das atrocidades cometidas e como um alerta para que tais horrores nunca mais se repitam. O museu é um percurso pelas atrocidades sofridas por milhares de pacientes, algumas em consonância com práticas internacionais. Escolheram chamá-lo de Museu da Loucura para despertar o interesse do público e por não se referir apenas a uma história local, mas por ser uma referência para analisar o passado, preservá-lo e não repeti-lo. O objetivo é manter viva a memória das vítimas e educar as futuras gerações sobre a importância do tratamento humanizado e digno de todas as pessoas. O museu expõe instrumentos de tortura usados como tratamento, fotos chocantes dos pacientes e relatos emocionantes dos sobreviventes. É um lugar de dor, mas também de aprendizado e reflexão. A história de Barbacena é uma lição sobre a desumanização e os perigos de estigmatizar pessoas vulneráveis. O Hospital Colônia, que começou como um lugar de tratamento, transformou-se em um símbolo de crueldade e negligência. Mas também é uma história de transformação e resiliência. Graças à luta de muitos, incluindo jornalistas como Daniela Arbex, que escreveu o best-seller Holocausto Brasileiro, e ativistas dos direitos humanos, as práticas desumanas foram expostas e combatidas. Arbex insistiu que todos foram cúmplices, os médicos, as famílias, os moradores, a sociedade em geral.
Hoje, a cidade de Barbacena e o Brasil estão tentando virar essa página sombria da história com dignidade e respeito pelos sobreviventes. Antônio, Maria, Simone e muitos outros são testemunhas vivas de uma época que esperamos nunca mais ver repetida. Suas histórias de sofrimento e superação são um lembrete poderoso da importância de tratar todos os seres humanos com compaixão e respeito. A reforma psiquiátrica e a criação de residências terapêuticas em Barbacena são passos importantes na direção certa. Estes esforços mostram que, mesmo após décadas de horror, a esperança e a dignidade podem ser restauradas. O Museu da Loucura serve como um farol, iluminando as trevas do passado para que possamos construir um futuro mais justo e humano para todos.